Você está sendo infantil. A traição não conta porque foi antes do casamento. Foi isto que esse homem ouviu, depois de descobrir que sua mulher teve um caso há 4 anos. Mas pelo modo mais difícil, ela entendeu que as coisas não são do jeito que ela gostaria. Eu, Tommen, 25 anos, fui informado pela minha esposa, mulher, 23 anos, no casamento de sua irmã que ela dormiu com o padrinho. O cronograma é importante aqui. Estamos casados há 3 anos. Namoramos por 2 anos antes disso. Portanto, estamos juntos há cerca de 5 anos. Há 2 semanas, a irmã dela se casou e, é claro, minha esposa estava no cortejo de casamento. Como era de se esperar, ela passou as 2 semanas antes do casamento ajudando a irmã a se preparar. Não foi um grande problema, ela me manteve informado e eu sabia que isso ia acontecer. Ela tirou quarta-feira a sexta-feira de folga do trabalho para ajudar a irmã e, na verdade, ficou com ela durante 3 dias. Eu conheço a irmã dela, mas mal conheço o rapaz que agora é meu cunhado. Na verdade, o conheci apenas algumas vezes, mas ele parece ser legal o suficiente. Cheguei no sábado de manhã, algumas horas antes da cerimônia, na esperança de roubar alguns minutos para vê-la, sem querer atrapalhar o dia, já que sei que ela está ocupada, mas eu não a via desde terça-feira. Ela me viu do lado de fora da casa dos pais e mandou o irmão dela sair e me dizer que ela viria me ver no carro. Eu achei isso estranho, mas deixei pra lá. Ela finalmente saiu e sentou-se no banco ao meu lado, me deu um beijo, mas ao invés de agir feliz em me ver, ela me disse que precisava falar comigo e não queria estragar o dia da irmã. Ela me informou que na recepção, se eu ainda quisesse ir, eu poderia ouvir coisas sobre o padrinho e ela não queria que fosse desconfortável ou estranho. Fiquei meio atordoado. Ela disse que, cerca de 4 anos atrás, teve um caso com ele que não significou nada, mas ela sabia que, por natureza, eu sou um pouco ciumento e queria que eu soubesse antecipadamente para que, se eu ouvisse algo, não ficasse surpreso. Novamente, eu só fiquei sentado ali. Isso não era o que eu esperava da minha manhã, mas eu disse a ela que apreciava saber e que certamente não era um grande problema agora. Ela voltou para casa, e eu fui almoçar e decidi encontrá-la na igreja. Enquanto eu estava comendo e lendo meu celular, percebi que ela disse que teve um caso com ele há 4 anos, e nós estamos juntos há 5. Minha primeira reação foi ignorar e pensar que ela tinha apenas dito o tempo errado, mas quanto mais eu pensava nisso, mais me lembrava de cerca de 1 ano e meio de nós juntos em que ela teve um comportamento estranho, não estava disponível quando normalmente estava e fez 2 viagens de acampamento de fim de semana com amigos do trabalho. Claro, fiquei um pouco confuso com isso, mas eu sabia que tinha um longo dia pela frente. Fui ao casamento e fiquei lá observando tudo. Após o casamento, eles têm uma fila em que você passa para cumprimentar a noiva e o noivo, e o cortejo de casamento está na fila também. Minha esposa estava lá com algum outro cara, não o conheço de jeito nenhum, mas o padrinho estava lá, e eu simplesmente passei pela fila como se nada tivesse acontecido. Cheguei à recepção e demorou muito para eles chegarem por causa das fotos. Ela finalmente chegou e sentou-se comigo. Decidi não dizer nada, pois não queria distrair do dia. Mas, em vez de apenas deixar isso para lá, ela me disse que todos os padrinhos e damas de honra iam dançar e que ela ia dançar com ele. Eu perguntei por quê, já que ela não era parceira dele na festa, e ela disse que a madrinha de honra e o parceiro dela eram casados e queriam dançar um com o outro. Nesse ponto, eu estava um pouco mais do que perturbado, mas tentei não demonstrar. Felizmente, fui inteligente o suficiente para não beber, porque admito que fico agressivo quando estou bêbado, então sei quando não devo beber. Ela conversou com todos ao redor e, em seguida, a dança começou, e ele veio até ela e estendeu o braço, e ela se levantou. Tentei não olhar, na verdade fiz questão de não olhar. Ela voltou com ele e eles estavam brincando como os melhores amigos. Ela decidiu que seria uma boa ideia nos apresentar, e embora eu não tenha dito para ele ir se danar como eu queria, minha saudação a ele foi provavelmente menos do que cordial.
Mas isso não o impediu de sentar e conversar com ela por alguns minutos. Quanto mais eles sentavam e conversavam e relembravam velhos tempos e lugares, mais eu ficava irritado. Eventualmente, me levantei e fui ao banheiro, e quando voltei, ele tinha ido embora. Ela decidiu me dizer que achava que eu estava sendo rude, o que não era o que eu queria ouvir naquele momento. Eu disse a ela que aquele não era o momento ou o lugar para discutir isso, mas com certeza falaríamos depois. Ela ficou lá e depois disse que ia trocar de roupa e, assim que voltasse, ia dizer à irmã que estávamos indo embora porque eu tinha estragado o dia dela, mas ela não queria que eu estragasse o dia da irmã também. Eu disse a ela que era perfeitamente capaz de não incomodar nem ela nem a irmã pelo resto do dia e que não queria ser a causa de nenhum drama, então preferia ficar. Ela foi e trocou de roupa e voltou muito chateada. Agora, entenda que eu não disse uma palavra a ela, até apertei a mão do outro rapaz. Acho que eu parecia apenas miserável, então foi isso que ela estava baseando sua reação. Ela estava decidida a não ficar, então eu disse que, se ela realmente quisesse ir, poderíamos ir, mas se preferisse ficar, eu ficaria feliz em ficar, ou se quisesse, já que vim no meu próprio carro, eu iria embora para que ela pudesse ficar. Ela a princípio disse que deveríamos ficar, mas depois disse que se eu não pudesse agir de maneira melhor, eu deveria sair. Perguntei como eu estava agindo e ela disse que era óbvio que eu estava tentando ser como um gorila prateado querendo brigar. Eu não sabia se ria na cara dela ou ficava ofendido. Voltei e me sentei enquanto ela conversava com os outros convidados. Conversei com o irmão dela por um tempo, mas acabei voltando para nossa mesa e conversando com a avó dela. Saímos ao mesmo tempo e cheguei em casa pouco antes dela. Eu estava na sala esperando por ela quando ela entrou e não enrolou. Simplesmente perguntei a ela para me contar a história sobre esse outro rapaz novamente, e ela repetiu palavra por palavra, como antes. Depois de sentar e olhá-la por um tempo, eu simplesmente disse: "Você tem certeza sobre o cronograma?" E ela disse que sim. Lembrei a ela então que estávamos juntos há 5 anos, então esse caso aconteceu bem mais de 1 ano depois de começarmos a namorar. O que aconteceu a seguir é difícil de explicar. Em vez de ficar nervosa, negar ou qualquer coisa do tipo, ela simplesmente disse: "Eu sei." Então, eu a questionei sobre isso, e ela me contou que eles trabalhavam juntos e que era apenas algo físico, e ela sentiu que não estávamos em um ótimo lugar naquela época, e que ela nunca teve sentimentos por ele, nunca teve a intenção real de me deixar, ela estava apenas se divertindo por alguns finais de semana. Ela disse que provavelmente foi um erro da parte dela me contar agora, mas ela não queria que eu fosse pego de surpresa. Eu não aceitei isso da maneira que ela pensou que eu aceitaria, acho. Tivemos uma discussão muito intensa e terminou quando ela me disse que eu estava agindo como uma criança com tudo isso. Que nós estamos casados e isso aconteceu muito antes disso e nossa vida juntos agora não tem nada a ver com ele ou com aquela época. Bem, 2 coisas. Em primeiro lugar, discordo veementemente de que isso não tenha relação conosco. Ela me traiu e nem mesmo tem a decência de se sentir culpada por isso. Em segundo lugar, odeio quando me dizem que estou agindo como uma criança quando fico chateado com algo. Isso me irrita profundamente, porque é a maneira dela de se sentir superior a mim. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar, e ela me disse que não havia nada para pensar. Nós nos amávamos e isso não mudava nada. Isso foi há 2 semanas, e ainda não superei isso. Ela tem tentado nos últimos dias me fazer falar com ela, mas admito que, por algum motivo, não a vejo da mesma forma que antes disso. Parte de mim pensa que isso é bobagem, aconteceu há alguns anos, e estamos casados agora e não houve nenhum problema. Mas parte de mim pensa que acabei de descobrir que ela me traiu, e isso dói pra caramba, e o que pior é que, em vez de tentar entender como me sinto, ela está tentando me fazer sentir culpado por nem pensar sobre isso. Eu não sei o que fazer. Desculpe pelo cumprimento, provavelmente deveria ter cortado algumas partes da história do casamento, mas tudo veio de uma vez.
A atualização. Primeiro, quero esclarecer algo do meu primeiro post que realmente não expliquei muito bem. Isso não tem relevância real, mas por alguma razão isso me incomoda, pois tornei essa parte um pouco confusa. A madrinha de honra, não minha esposa, estava casada com o padrinho com quem minha esposa andou pelo corredor. Houve algumas pessoas que sentiram que minha esposa estava tentando organizar a dança, mas eu sei com certeza que essa parte era legítima. No entanto, isso não significa que ela não tenha tentado oferecer a eles a chance de dançar ou qualquer outra forma de manipulação, mas eu só queria tentar esclarecer essa parte um pouco. Estou aqui porque recebi mais de 40 solicitações sinceras de atualização desde a semana passada. Obrigado pela preocupação de vocês, mas eu gostaria de ter uma declaração corajosa para fazer sobre como me mantive firme e a mandei embora, mas infelizmente isso não é o que aconteceu. Para ser franco, estou em um limbo. Houve desenvolvimentos, mas tudo o que fizeram foi tornar mais difícil para mim decidir. Na semana passada, eu estava principalmente com raiva, mas à medida que o fim de semana avançava, eu me sentia principalmente triste. Eu quero ser capaz de odiá-la e ligar aquele interruptor que me diz que estou sendo explorado e sou um tolo, mas é muito difícil para mim fazer isso, porque eu ainda amo e isso está me despedaçando. Aqui está o que aconteceu de alguma consequência. Ela finalmente percebeu que eu não ia simplesmente superar isso. Isso a fez perceber que eu poderia querer sair do casamento. Isso a levou a quase um colapso nervoso. Alguém, na verdade, muitas pessoas, no primeiro post afirmou que ela tentaria me manipular assim, e acredite em mim, eu levei essas palavras a sério quando achei que ela estava derramando lágrimas de crocodilo. Mas logo ficou claro para mim que ela não estava atuando ou fingindo, ela estava tendo um ataque de pânico legítimo. Isso a levou a uma visita à emergência e a uma estadia noturna no hospital, seguida de novos medicamentos e uma consulta agendada com seu médico na próxima semana. Isso envolveu a família dela e, por sua vez, levou a longas conversas por todos os lados. Quando chegamos em casa, com a família dela a reboque, perguntei o que ela queria fazer, já que havia uma casa cheia de pessoas, e ela disse que queria ficar um tempo com a mãe. Isso estava bem para mim, pois eu não tinha desejo de ficar o dia todo com o pai ou a irmã dela, então disse que iria terminar algo no trabalho e voltaria para casa mais tarde. 2 horas depois de eu chegar lá, recebi uma mensagem de texto dela me suplicando para voltar para casa, por favor, e que ela realmente precisa conversar comigo. Terminei o que estava fazendo e fui para casa. Fui recebido na minha própria varanda da frente pelo pai dela, que me perguntou se podia conversar comigo por 1 minuto. Meu nível de raiva já estava um tanto alto, mas eu estava pronto para lutar se ela tivesse me contado um monte de mentiras com o pai. Quer dizer, não é como se ele e eu fossemos melhores amigos e tudo, mas nunca tive um momento ruim com ele, então realmente não ficaria feliz em ser o cara que partiu o coração da filhinha dele. Sentamos em nossas cadeiras de varanda e ele me surpreendeu com o que disse. Eu esperava ouvir qualquer coisa, menos o que ele disse. Ele disse que ela contou a eles o que aconteceu e que queria se desculpar comigo, porque ele sentiu que fez um trabalho realmente ruim como pai e que essa mentalidade que ela tinha era na verdade uma criação da mãe dela, e que, embora ele amasse ambas, ele disse que estavam erradas e que ele disse à esposa anos atrás que dizer às garotas que o que acontece antes do casamento não conta era uma ideia horrível e um sistema de valores a ser instalado nelas. Ele então disse que não estava ali para defender o que sua filha fez, mas apenas queria que eu soubesse que o que ela estava dizendo e como ela estava agindo era simplesmente porque ela acreditava honestamente que ser casada era uma vida completamente diferente que eles, mamãe e papai, romantizaram o casamento ao ponto dela não entender a vida real. Basicamente, ele estava meio jogando a esposa debaixo do ônibus, mas de novo, isso não era o que eu estava esperando de forma alguma. Apertamos as mãos e ele disse que, independentemente do que eu decidisse, ele ainda achava muito bem de mim, o que honestamente me fez sentir muito bem naquele momento. Depois, entrei em casa e minha esposa estava encolhida em uma bola no colo da mãe dela, e você podia ver que ela tinha chorado o tempo todo que estive fora.
A mãe se levantou e veio me abraçar, me pediu desculpas e me disse que me ama e está rezando para que possamos resolver isso. Nesse ponto, minha esposa estava deitada no sofá. A mãe e o pai dela saíram, e ela ficou lá me olhando e chorando. Ok, é aqui que vou irritar todo mundo e apenas vou dizer que não aguentei. Fui até ela, e nos abraçamos por um longo tempo, com ela me pedindo desculpas repetidamente. Olha, sei que foi a coisa fraca a fazer, mas tenho que dizer em minha defesa que, pouco antes desse incidente ocorrer, eu a amava com todo o meu coração e faria qualquer coisa para não vê-la sofrer. E, independentemente do que ela fez, eu ainda não queria vê-la assim. É possível que ela tenha feito um trabalho de atuação digno de um Oscar, mas eu realmente não acho isso. Ela parecia realmente destruída naquele momento. Depois de um tempo, quando ela se acalmou, perguntei a ela sobre o que ela queria que eu voltasse para casa para falar, e ela disse que queria colocar tudo às claras, para que eu não me sentisse enganado ou manipulado. Então ela queria que eu fizesse perguntas, e eu gostaria de ter feito uma lista, mas inventei algumas na hora. Ela foi brutalmente honesta comigo, e algumas das perguntas que fiz provavelmente não deveria ter feito, porque agora a imagem mental está presa na minha mente, mas, honestamente, ela já estava lá, agora eu só tenho a confirmação. Primeiro, perguntei sobre as datas, ou pelo menos datas aproximadas, não contei a ela sobre a preocupação com o noivado que eu tinha porque não queria que ela mudasse a história, e ela se lembrou exatamente quando isso aconteceu. Felizmente, isso aconteceu um pouco mais cedo em nosso relacionamento do que ela me contou inicialmente, e, portanto, não estávamos noivos quando isso aconteceu. Não consigo expressar o alívio que senti com isso, porque fiquei fisicamente doente quando alguém mencionou isso no meu último post. Em segundo lugar, perguntei quantas vezes. Ela exagerou nisso, porque em vez de apenas me dizer quantas vezes em diferentes datas, ela decidiu me dizer quantas vezes houve penetração. Ela não fez isso para ser cruel, ela honestamente achou que era o que eu queria saber. Essa parte da conversa não me ajudou em nada e, na verdade, quase me derrubou. Na verdade, não foi com tanta frequência, e na verdade, foram apenas 3 dias diferentes em que isso aconteceu, mas houve várias vezes durante esses 3 dias. Então veio a parte difícil. Por que ela fez isso? Ok, de novo, eu não sou o homem mais viril do mundo, e tenho vergonha de admitir isso, mas não consegui fazer essa pergunta sem começar a chorar. Perguntei por que eu não era bom o suficiente, por que ela não apenas me deixou. Foi a vez dela me abraçar, porque nesse ponto tudo veio de uma vez. Ela me contou, eu tive que vê-los rindo juntos, e agora ela me disse quantas vezes eles fizeram e onde fizeram. Ela falou durante isso, mas até este momento eu não sei o que ela disse. Eu estava muito chateado e, honestamente, nada do que ela dissesse faria a menor diferença de qualquer maneira. Mas depois que me recompus, simplesmente disse a ela que a traição foi horrível, mas honestamente, a resposta dela quando descobri foi tão ruim ou pior. Ela concordou comigo e pediu desculpas por me chamar de imaturo. Ela disse que honestamente acreditava que não importaria para mim agora, porque estávamos casados. Quando ela disse isso, meu sangue começou a ferver novamente. Comecei a dizer algo sobre isso, mas ela interrompeu e disse que, depois de conversar com seus pais, agora vê que isso foi muito errado da parte dela e que trair é trair, mas ela ainda sente que a felicidade que compartilhamos desde que casamos deve contar para algo. Respondi que eu meio que sentia que essa felicidade foi construída sobre uma mentira. Isso levou a outra crise por parte dela e quase outra visita ao hospital. Mas entre ativo em fazê-la respirar em um saco de papel, conseguimos acalmá-la. Deixei-a dormir o resto da noite, sentindo que emocionalmente estávamos ambos cansados, mas no domingo estávamos conversando de novo. Nesse ponto, eu não estava tão simpático quanto quando voltamos do hospital. Disse a ela que achei que foi terrível ela me apresentar a ele, terrível eu ter que vê-la dançar com ele, e o fato de ela só ter me contado porque seria pega era um nível elite de sacanagem. Então,
Exigi saber por que ela achou que eu descobriria e quantas pessoas do casamento sabiam além de mim. Bem, obviamente o cara sabia, mas então o melhor amigo dele no mundo também sabia. Mencionei que esse idiota agora é meu cunhado, o que levou a irmã dela a descobrir, e ela estava com medo de que a irmã fosse a pessoa a me contar. Perguntei com que frequência ela via esse cara, e ela disse que o casamento foi a primeira vez que o viu em 3 anos. Então eu perdi a cabeça e perguntei a ela se ela tinha dormido com ele durante os preparativos para o casamento. Ela ficou irritada, agindo como se não dormiria com ninguém porque estava casada, e eu simplesmente perdi a cabeça e tive que sair por um tempo, porque mais uma vez eu senti que ela estava vivendo no planeta dos casados ou algo assim, e o mundo lá é um lugar diferente do que o nosso. Finalmente consegui me acalmar o suficiente para voltar para casa e tentar ser civilizado sobre as coisas. Ela finalmente me perguntou o que poderia fazer para me ajudar a superar tudo isso, o que pode não parecer muito, mas foi a primeira vez que ela realmente se ofereceu para me ajudar, então foi pelo menos um gesto gentil. Eu disse a ela que não tinha certeza do que ela poderia fazer ou se havia algo que ambos pudéssemos fazer, e que talvez eu nunca supere isso. Ela disse que queria ajudar porque não queria me ver sofrendo, e que ao longo dos anos espera que eu seja capaz de julgá-la com base no que ela é agora. Ela faria qualquer coisa que eu quisesse para resolver isso. Ela também queria ter certeza de que eu soubesse que ela tem sido 100% fiel desde que nos casamos e nunca quebraria seus votos. Eu agradeci sarcasticamente, o que admito que não foi a atitude mais madura. Então pedi um período de trégua para futuras conversas, pelo menos até quarta-feira. Tenho 2 projetos para terminar e, sinceramente, estou exausto, e não faço a menor ideia do que quero fazer. Alterno entre momentos de raiva intensa, nos quais quero expulsá-la, e momentos de profunda agitação emocional, nos quais só quero esquecer tudo e seguir em frente com ela. Sim, eu sei que isso não é o que ninguém queria ouvir. E não estou orgulhoso de escrever isso, mas é o que é no momento. A atualização. Fui absolutamente sobrecarregado pelas respostas que recebi sobre isso. Recebi mais de 400 mensagens privadas e simplesmente não consigo responder a todas elas, pois levaria uma semana para fazer isso. Quero agradecer a todos que me escreveram, e para aqueles de vocês que se identificaram com essa situação, tudo o que posso dizer é que sinto muito que vocês tenham passado por isso também. Eu não desejo isso nem ao meu pior inimigo. No entanto, quero dizer uma coisa, pois a grande maioria das pessoas que entraram em contato comigo via mensagem privada tinham medo de expressar sua opinião publicamente por medo de serem hostilizadas. Honestamente, levei em consideração ambos os pontos de vista, e houve alguns bons conselhos e outros nem tanto, mas acredito que as pessoas têm boas intenções. Apenas gostaria que, se as pessoas discordassem umas das outras, não sentissem a necessidade de demonizar alguém por causa de uma opinião. Para as centenas de vocês que estavam ansiosos por uma atualização, aqui está. Como vocês sabem, pedi para deixar o assunto de lado até ontem à noite para que eu pudesse me concentrar em uma questão relacionada ao trabalho que eu precisava resolver. Ela cumpriu sua palavra, mas eu podia perceber que ela estava muito emocional e honestamente nervosa. Ela está tomando benzodiazepínicos fortes para sua ansiedade, mas, mesmo com quão forte eles são, eu ainda podia ver o quão ansiosa ela estava. Não estava tentando puni-la de propósito, na verdade, muito pelo contrário, eu realmente estava tentando dar um tempo a ela tanto quanto a mim, mas ela me disse ontem à noite que não abraçá-la ou mostrar qualquer afeto real era quase uma tortura para ela. Bem, a noite finalmente chegou e tivemos o que meu pai sempre chamou de uma reunião séria. Cheguei em casa do trabalho e trouxe o jantar para que não houvesse distrações com a limpeza ou qualquer coisa do tipo. Começamos a conversar por volta das 18 horas e terminamos por volta das 2 horas. Nesse período, discutimos muitos problemas que estavam presentes e o que ou se ambos estamos dispostos a fazer para seguir em frente. Em resumo, a partir de hoje, estou morando com meu irmão nos próximos, não tenho certeza quantos, meses. Ela está compreensivelmente chateada com tudo isso,
e estou fazendo um esforço para me comunicar abertamente com ela para que ela não se sinta abandonada ou negligenciada. Se você está se perguntando como passamos da conversa para eu morar com meu irmão, aqui está em poucas palavras. Eu sei que isso não vai deixar vários de vocês felizes, mas aqui está o que estou fazendo. Quero salvar meu casamento, mas não posso fazer isso vivendo o que sinto que foi um pouco uma mentira. Eu sei que ela nunca teve a intenção de mentir depois que nos casamos, mas quando me sentei e pensei sobre isso, uma pergunta me veio à mente, e eu teria ficado com ela na época se soubesse que ela fez isso? Cada vez eu respondi não. Então, para mim, ela tirou minha capacidade de escolher se queria ou não continuar, e construímos os próximos anos com base em algo que não era totalmente verdadeiro. No entanto, a verdade é que ainda construímos algo. Às vezes, as bases podem ser reparadas, e às vezes é preciso demoli-las para construir algo novo. É isso que estou esperando fazer. Espero sacudir as coisas o suficiente para ambos, para que possamos recomeçar. Como eu disse no primeiro post, nosso casamento até este ponto havia sido o que eu consideraria perfeito, ou tão perfeito quanto qualquer coisa pode ser. Mas houve algumas coisas muito perturbadoras que ocorreram devido a isso, e aqui está um breve resumo de nossa conversa. Expus o fato de que, enquanto eu absolutamente estava chateado com a traição e sim, ainda considero isso uma traição, o que ela agora reconheceu que é assim e será considerado, eu estava igualmente chateado com a falta de consideração por meus sentimentos nisso. Eu disse a ela que ressentia ter sido chamado de maturo e criança por algo que, objetivamente falando, eu tinha todo o direito de ficar chateado. A resposta dela foi pedir desculpas e me dizer que ela estava errada e que, embora admita a culpa e veja o que estou dizendo, na época ela tinha se convencido de que, por estarmos casados, eu estava errado em ficar chateado com algo que aconteceu antes. Mas ela agora vê onde isso está errado. Então eu disse a ela que me senti muito desrespeitado por ela se associar a esse cara bem na minha frente e que me senti humilhado por ter que apertar a mão dele. A resposta dela foi mais uma vez pedir desculpas e ela disse que, em sua mente na época, sentia que estava tentando me mostrar que não havia nada entre eles. Ela disse que sentia que se eu evitasse ou agisse de maneira suspeita perto dele, eu ficaria mais chateado. Eu disse a ela que ela estava errada. Ela disse que, entre todas as coisas, essa foi a que mais a atingiu, porque até mesmo sua irmã disse a ela o quão errado foi ela fazer isso comigo e isso a machucou profundamente porque machucou a mim, o que ela nunca quis fazer. Depois, falei sobre a falta de remorso dela por estar com outra pessoa enquanto estávamos juntos. A única resposta dela foi dizer que sentia muito, que na época usou um julgamento muito pobre e, se pudesse voltar atrás e mudar o passado, o faria. Em seguida, tivemos uma conversa que gerou mais discussões. Como eu sentia que ela realmente não estava arrependida de nada, mas que estava apenas arrependida de eu não ter dado de ombros e dito que tudo ficaria bem. Que haveria repercussões pelo que eu considerava um ato de traição e, em seguida, um ato de falta de consideração por mim. Eu darei a ela todo o crédito aqui, ela foi brutalmente honesta sobre isso e, pelo menos, fomos capazes de discuti-lo de maneira direta, em vez de passar horas tentando contornar o assunto. Ela admitiu que quando chegamos em casa após o evento, ela começou a perceber que eu não deixaria isso para trás, e com o tempo, ela soube que isso era um problema. O primeiro instinto dela foi ficar brava comigo por estar bravo com ela. Mas logo percebeu, até mesmo sob o ponto de vista dela, o quão estúpido isso era. No entanto, ela tinha a ideia de que era minha esposa e que eu deveria facilmente perdoar e esquecer algo que aconteceu muito antes de nos casarmos. Ela também admitiu que quando a situação se tornou real, ela entrou em pânico, pensando em perder seu casamento. Ninguém em sua família, de nenhum lado, é divorciado, então ela poderia ser a primeira, e ela admitiu que isso foi um grande fator em seu ataque de pânico. Mas à medida que a semana avançou e ela conversou mais com sua família, ela está percebendo que o que ela tinha em mente sobre o casamento não é tão absoluto quanto pensava. No entanto, você notará, como eu também notei,
que ela nunca disse que se sentia culpada por ter estado com ele. Agora, quero que todos saibam disso também. O que eu relatei acima é um resumo breve dos acontecimentos. Ela soa como um robô nesta versão, e acredite em mim, ela não estava. Houve muitas lágrimas, lágrimas sinceras, já vi as lágrimas de ai de mim dela antes, então sei a diferença. Houve alguns palavrões e até momentos de súplica e imploração. Como eu disse, isso durou cerca de 8 horas, então, quando terminamos, ela estava fisicamente exausta. Estabeleci os seguintes passos se quisermos reconciliar, e cabe inteiramente a ela decidir se quer ficar juntos. Ela está muito decidida a isso, a propósito. Não me importo com o quão ilógico pareça, ela nunca mais deve ter contato com ele. Isso é uma condição absoluta para mim e um ponto de ruptura, e fui absolutamente claro quanto a isso. Devemos fazer terapia de casal. Enquanto estou morando com meu irmão, ainda estamos legalmente casados e isso não é um convite ou desculpa para qualquer um de nós ver outras pessoas. Novamente, é ponto de ruptura em um segundo se qualquer um de nós usar isso como desculpa, acredite, eu não vou, e não acredito que ela vá. Começamos de novo, até certo ponto. Agora, eu tenho que vê-la de forma diferente, mesmo que eu não quisesse, não posso simplesmente esquecer que ela escolheu trair. É aí que estamos agora. Eu sei que não é o que alguns de vocês esperavam, mas, em última análise, tenho que seguir o que acredito que me fará mais feliz a longo prazo. Minha cabeça diz para estar ciente vou proteger meu coração por um longo tempo, mas meu coração ainda está apaixonado por ela. Estamos indo para um encontro na sexta-feira à noite, o que ela está realmente ansiosa. Não faço ideia de quanto tempo vou ficar com meu irmão, talvez eu não passe de sexta-feira, mas, mesmo assim, sinto que tenho algum controle aqui, o que antes da conversa parecia que eu não tinha nenhum. No final, eu a abracei por um longo tempo e dormimos juntos. Eu não quero uma mulher desfeita, atualmente é meio o que ela é, eu quero que ela seja minha parceira para a vida, mas quero que ela saiba que, para ser uma parceira, ela tem que se importar igualmente com meus sentimentos, assim como eu me importo com os dela. A atualização final. Obrigado a todos que continuam enviando mensagens de incentivo e perguntando o que aconteceu. Para aqueles que me pediram uma atualização, aqui está uma breve. Estive morando com meu irmão por um pouco mais de um mês. Não posso dizer palavras boas o suficiente sobre ele, ele se esforçou ao máximo para me ajudar, e passei a apreciá-lo de uma maneira totalmente nova. Quando éramos mais jovens, éramos próximos, mas nunca realmente íntimos, se você me entende. Isso mostrou que nosso vínculo é muito mais forte do que eu imaginava. A grande notícia é que entreguei a ela os papéis do divórcio. Agora, antes que aqueles de vocês que queriam que eu a deixasse pulem de alegria, deixe-me explicar algo. Procurei um advogado de divórcio e expliquei tudo, incluindo o fato de que não queria seguir com o divórcio, mas queria ter tudo em ordem apenas no caso. Ele elaborou um decreto de divórcio e fez 3 cópias. Uma ele manteve arquivada, uma para ela e uma para mim. Decidi levar a papelada pessoalmente, porque sabia que ela ficaria chateada e queria explicar a ela o que estava acontecendo. Entreguei os documentos em um envelope e expliquei o que eram antes que ela os abrisse. Também deixei muito claro para ela que não faria nada com eles, a menos que ambos não cumpríssemos as condições com as quais concordamos. Expliquei que estava comprometido com nós dois, mas realmente precisava ver que estávamos indo na direção certa e que isso estava apenas lá como reserva no caso de ela não acreditar que eu estava falando sério. Bem, isso não correu tão bem como eu esperava, e, olhando para trás, foi um erro da minha parte. Ela havia feito de tudo para cumprir o acordo antes disso, tínhamos saído em vários encontros antes disso que foram ótimos para ambos. Em outras palavras, meu timing foi péssimo. Minha intenção era boa, mas parecia que eu não estava reconhecendo as etapas que ela estava tomando para fazer isso funcionar. Isso levou a outro ataque de ansiedade que não conseguimos controlar com os remédios dela, então voltamos ao pronto-socorro.
Dessa vez, eles deram a ela uma injeção e a mandaram para casa, e ambos concordamos em manter a família dela fora disso desta vez. Fiquei com ela por 2 dias só para ter certeza de que ela estava bem. Isso, claro, surgiu em nossa sessão de aconselhamento, e, bem, digamos apenas que acabei parecendo um idiota manipulador, o que, olhando para trás, eu era. Acabei rasgando minha cópia e a dela na frente dela. Ela não sabe que há uma terceira cópia, mas planejo fazer com que ele a descarte também. Agora me sinto basicamente como um monstro, porque a expressão em seu rosto quando recebeu os papéis do divórcio é algo que nunca mais quero ver. Ela estava tão feliz em me ver naquele dia, e então dei a ela aquilo, uma combinação instantânea de tristeza e terror. Além desse contratempo, as coisas têm corrido bem. Bem o suficiente, na verdade, que estou voltando para casa neste fim de semana. Meu irmão tem sido ótimo, mas estou atrapalhando o estilo dele, não importa o que ele diga. Foi divertido jogar Xbox todas as noites, embora eu não vá negar. Mas, principalmente, estou voltando para casa porque ela fez tudo o que pedi a ela e a coloquei no inferno. Acho que ela pagou um preço alto o suficiente e sei que ela entende o quão sério isso foi. Além disso, caso não tenha mencionado isso antes, eu a amo. Ela cometeu um erro muito estúpido e egoísta, mas isso foi há anos, e ela havia sido quase a esposa perfeita até a descoberta. Então, peço desculpas por decepcionar muitos de vocês, e tenho certeza de que vou receber muitas mensagens me dizendo que sou um cornudo e uma vergonha para todos os homens, mas eu não vivo a vida de vocês, e vocês não vivem a minha. Portanto, esta deve ser a última atualização. Espero que não haja mais nada para atualizar no futuro. Não estamos curados ou recuperados de forma alguma, mas estamos no caminho certo e só vai levar tempo, paciência e compreensão. Sinceramente, OP, acredito que todos nós teríamos ido embora depois de descobrir a verdade. Se ela cometeu uma traição antes do casamento e escondeu isso por tanto tempo, então tudo o que aconteceu depois disso é baseado em uma mentira. Contar tudo antes do casamento só por medo de você descobrir por terceiros e ainda apresentar o caso dela a você, dançar com ele e agir como se ainda fossem íntimos, foi cruel. Não vemos muitos casos por aqui em que o OP decide ficar com o traidor. Mas neste caso, foi a decisão que ele tomou e já se passaram 8 anos sem novas atualizações. Mas ainda assim, continuaremos a esperar novos desdobramentos.